Existe um tipo de dor silenciosa que machuca mais do que rejeição direta, quando ele te trata com indiferença. Não briga, não explica, não se posiciona. Ele simplesmente age como se você não importasse. E isso cria um vazio difícil de explicar, porque a indiferença não fecha portas. Ela deixa tudo suspenso. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você sente que algo mudou, mas não sabe exatamente quando. Ele responde seco, demora, some sem avisar, fala pouco, evita profundidade. E você começa a se perguntar em silêncio se fez algo errado, se falou demais, se demonstrou demais, se colocou demais. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou ainda, e mais adiante eu vou te revelar o sinal mais importante para entender tudo isso. A indiferença masculina quase nunca significa falta de sentimento. Na maioria das vezes, ela é um mecanismo de defesa, e entender isso muda completamente a forma como você se enxerga nessa história. Porque o homem que realmente não sente nada não precisa fingir indiferença. Ele simplesmente segue a vida. Ele não oscila, ele não observa, ele não reage, ele não se incomoda. Já o homem que te trata com indiferença, mas ainda está emocionalmente envolvido, vive um conflito interno constante. Ele sente, mas não quer sentir. Ele percebe, mas não quer admitir. Ele reage, mas tenta se conter. E é justamente essa tentativa de controle que gera o comportamento frio, distante e aparentemente despreocupado. O problema é que você sente a contradição. Você sente que algo não encaixa. Você sente que a energia dele mudou, mas não desapareceu. E isso confunde, porque a indiferença dele não vem acompanhada de fechamento definitivo. Ela vem cheia de silêncios carregados. Talvez você já tenha vivido momentos em que ele parecia conectado, presente, interessado. Conversas profundas, trocas intensas, olhares longos, uma sensação de proximidade real. E de repente, sem aviso, ele se fecha. Fica distante, parece outro homem. E você tenta entender o que aconteceu nesse intervalo invisível. Mas o que mudou não foi você. Foi o medo dele. Quando um homem começa a sentir algo que foge do controle racional, ele recua. Não por desprezo, mas por autoproteção. E mais adiante eu vou te mostrar como identificar quando a indiferença é escudo, e não desinteresse real. Agora deixa eu validar algo muito importante. Essa situação gera uma insegurança profunda, porque a indiferença atinge direto a autoestima. Ela faz você duvidar do seu valor, da sua intuição, da sua leitura emocional. Você começa a racionalizar demais, a se observar demais, a se cobrar demais. Será que eu me empolguei? Será que eu demonstrei demais? Será que ele perdeu o interesse? Essas perguntas vão se acumulando, criando um desgaste interno silencioso. E enquanto você tenta entender, ele continua calado, distante, mantendo uma postura que parece firme, mas que por dentro está longe de ser tranquila. E aqui está o ponto crucial. Homens usam a indiferença quando não sabem lidar com a própria vulnerabilidade. Eles não foram ensinados a nomear emoções, a sustentar sentimentos, a conversar sobre medo, apego ou desejo emocional. Então, quando algo os afeta profundamente, eles fazem o que aprenderam a fazer melhor. Se fecham, se afastam, criam distância. A indiferença vira um território seguro onde eles sentem que recuperam controle. Mas controle não significa ausência de sentimento. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Talvez você esteja cansada de tentar decifrar sinais mistos. Cansada de sentir sozinha. Cansada de interpretar atitudes que não são claras. Cansada de sentir que está sempre um passo atrás emocionalmente. E talvez você esteja à beira de desistir, pensando que não vale a pena insistir em alguém que parece não se importar. Mas antes de tomar qualquer decisão, você precisa entender o que a indiferença realmente comunica. Porque existem dois tipos de indiferença, e confundir um com o outro pode te fazer perder algo importante ou se prender a algo que não vai mudar. Existe a indiferença vazia, que é quando não existe mais vínculo, nem energia, nem curiosidade, nem conflito.
E existe a indiferença carregada, que vem acompanhada de observação, silêncio tenso, reações sutis e comportamentos contraditórios. E é essa segunda que gera confusão, porque ela parece frieza, mas pulsa emoção por baixo. Mais adiante, eu vou te mostrar como diferenciar uma da outra com clareza absoluta, observando sinais práticos que não dependem do que ele diz, mas do que ele não consegue esconder. E talvez agora você esteja sentindo um aperto no peito porque reconheceu esse padrão. Reconheceu o afastamento estranho. Reconheceu o silêncio que incomoda. Reconheceu a sensação de que algo está acontecendo, mesmo quando ele age como se nada estivesse. Se isso faz sentido, comenta Eu Sou Magnética, porque no próximo momento da narrativa eu vou revelar exatamente o que a indiferença masculina esconde, quais sinais entregam a verdade emocional dele e por que, muitas vezes, a indiferença é o último recurso de um homem que não sabe lidar com o que sente. Quando você observa com mais atenção, percebe que a indiferença dele não é vazia. Ela é ativa, ela exige esforço, e tudo aquilo que exige esforço emocional não nasce da ausência de sentimento, mas da tentativa de controle. O homem que realmente não se importa não precisa se policiar, não precisa medir palavras, não precisa fingir neutralidade. Ele simplesmente age. Já o homem que te trata com indiferença enquanto sente algo está constantemente em estado de vigilância interna. Ele calcula respostas, evita temas, corta conversas no momento em que percebe que está se envolvendo demais. E isso é o primeiro sinal claro de que a indiferença não é desinteresse, mas contenção. Um dos sinais mais evidentes aparece na forma como ele se afasta. Não é um afastamento definitivo, limpo, resolvido. É um afastamento irregular. Ele some, mas volta. Ele se cala, mas observa. Ele evita contato direto, mas se mantém por perto de alguma forma. Visualiza, acompanha, reage silenciosamente. Esse comportamento revela conflito, porque se ele estivesse emocionalmente desligado, não haveria retorno algum. O homem que não sente, não revisita. O homem que sente e tenta negar, volta sempre, mesmo que seja apenas para confirmar que você ainda está ali. Outro sinal aparece no tempo de resposta. A indiferença verdadeira não se preocupa com ritmo. Já a indiferença defensiva se preocupa demais. Ele demora para responder de propósito, não porque esqueceu, mas porque está tentando parecer menos interessado do que realmente está. Ele visualiza rápido e responde depois. Ele escreve algo e apaga. Ele pensa demais antes de enviar uma simples mensagem. Esse excesso de controle revela que existe algo em jogo. Ninguém calcula aquilo que não importa. Existe também a mudança no tom emocional. Ele responde seco, mas não hostil, curto, mas não agressivo. É uma frieza calculada, não um desprezo espontâneo. Isso acontece porque ele tenta reduzir a intensidade da conexão. Ele não quer alimentar algo que sente que pode sair do controle. Então ele diminui o calor da troca, esperando que o sentimento se apague sozinho. O problema é que sentimentos verdadeiros não desaparecem com silêncio. Eles se acumulam. E é por isso que a energia entre vocês fica pesada, carregada, densa, mesmo quando ele age como se nada estivesse acontecendo. Outro sinal importante está na contradição entre palavras e atitudes. Ele diz que está ocupado, mas arruma tempo para observar você. Diz que não pensa muito, mas reage quando você muda. Diz que não quer nada sério, mas demonstra incômodo quando sente que pode te perder. Essa incoerência não é manipulação consciente na maioria das vezes. É confusão emocional. O homem que usa a indiferença como defesa não está tentando te enganar, está tentando enganar a si mesmo. Ele tenta se convencer de que não sente, enquanto o inconsciente reage na direção oposta. A linguagem corporal também entrega muito nesse cenário. Mesmo distante, o corpo dele reage quando você aparece. O olhar acompanha. A postura muda. O silêncio pesa. Ele evita a proximidade direta, mas o corpo inclina levemente na sua direção. Ele cruza os braços, mas mantém o tronco voltado para você.
Esses detalhes mostram que o afastamento é mais mental do que emocional. O corpo ainda está conectado. E quando o corpo está conectado, a indiferença é apenas fachada. Existe ainda o sinal do ciúme disfarçado. Ele não pergunta diretamente, não cobra, não assume, mas muda de humor quando percebe a tensão em você. Faz comentários sutis, ironiza, se fecha ainda mais. O ciúme silencioso é um dos maiores indicadores de vínculo não resolvido. Quem não sente nada, não sente ameaça. Quem sente, mesmo negando, reage internamente. E essa reação escapa nos pequenos gestos. Mais adiante, vou revelar o sinal mais profundo de todos. Aquele que mostra, sem margem para dúvida, se a indiferença dele é escudo ou encerramento. Mas antes você precisa compreender algo essencial. A indiferença masculina costuma surgir exatamente no ponto em que o vínculo começa a ficar real demais. É quando ele percebe que você não é apenas uma distração, mas alguém que toca camadas internas que ele não sabe sustentar. E diante disso ele escolhe o único recurso que conhece, o distanciamento emocional. Essa indiferença não é ausência de desejo, nem de curiosidade, nem de impacto. Ela é medo de se perder no sentimento, medo de se entregar, medo de depender, medo de não saber amar do jeito certo. Jung explicava que quando o inconsciente é ativado por alguém, o ego reage tentando recuperar controle. E a indiferença é uma das formas mais comuns desse controle. É o ego dizendo, se eu não demonstrar, não vou sentir. Mas isso nunca funciona por muito tempo. E você sente isso porque, mesmo com o silêncio dele, algo permanece vivo entre vocês. Um fio invisível, uma tensão que não se dissolve, uma sensação de coisa inacabada. Isso acontece porque sentimentos reprimidos não desaparecem. Eles se manifestam de outras formas. No olhar, na inquietação, nos retornos inesperados, nos pensamentos repetitivos que ele tem sobre você sem querer. E é isso que torna a indiferença tão confusa. Ela parece fria por fora, mas ferve por dentro. Se essa leitura fez sentido, comenta Eu Sou Magnética, porque no próximo movimento da narrativa eu vou aprofundar por que os homens usam a indiferença como defesa, o que a psicologia profunda explica sobre isso e como essa postura revela muito mais apego do que desinteresse. Para compreender por que a indiferença masculina aparece justamente quando algo é real, é preciso olhar além do comportamento e entrar na estrutura interna que sustenta esse homem. O que você vê por fora é apenas a superfície de um mecanismo muito mais profundo. A indiferença não nasce do vazio, nasce do conflito. E todo conflito emocional intenso gera defesas proporcionais à intensidade do sentimento envolvido. A mente masculina foi treinada para funcionar a partir do controle. Controle do ambiente, controle da emoção, controle da imagem que ele projeta. Quando um homem sente que algo escapa desse controle, o sistema interno entra em alerta. A psicologia chama isso de resposta de autoproteção. Jung descrevia esse momento como o choque entre o ego e o inconsciente. O ego tenta manter a identidade intacta. Eu sou racional, eu não me envolvo, eu não dependo. O inconsciente, por outro lado, começa a produzir imagens, desejos, impulsos e pensamentos que contradizem essa narrativa. E quando esse choque acontece, o ego reage endurecendo. A indiferença surge como muralha. É por isso que a indiferença aparece com mais força quando existe vínculo em formação. Quando tudo é superficial, o ego não se sente ameaçado. Mas quando você toca algo mais fundo, quando ele percebe afinidade, conexão, identificação, desejo emocional, o ego interpreta isso como risco. Risco de perda, risco de dependência, risco de exposição. E o homem frio, ou emocionalmente reservado, responde ao risco se afastando. Não porque não quer você, mas porque não quer sentir o que você provoca. A neurociência explica esse processo de forma ainda mais clara. Quando um homem começa a se vincular emocionalmente, regiões do cérebro ligadas ao apego e à memória afetiva são ativadas. Isso cria antecipação, expectativa e projeção futura.
Ele começa a imaginar, mesmo sem querer. Começa a sentir falta antes mesmo de haver ausência real. E isso gera ansiedade interna. O problema é que muitos homens não sabem nomear essa ansiedade como emoção. Eles sentem apenas um desconforto difuso. E para aliviar esse desconforto, eles reduzem estímulos, ou seja, reduzem contato, reduzem conversa, reduzem presença. A indiferença, nesse caso, funciona como anestesia emocional. Jung também falava da sombra, tudo aquilo que a pessoa reprime em si mesma. Para muitos homens, a sombra inclui sensibilidade, necessidade de afeto, desejo de conexão profunda. Quando você ativa essa parte reprimida, ele não sente apenas atração por você, ele sente confronto consigo mesmo. Você se torna um espelho que reflete aquilo que ele tentou negar por anos. E ninguém gosta de ser confrontado com a própria vulnerabilidade sem estar preparado. Por isso, a reação não é abertura imediata, é fechamento, é frieza, é distância. Existe ainda o arquétipo do masculino autossuficiente, muito comum em homens que aprenderam a se virar sozinhos emocionalmente. Esse arquétipo valoriza independência, força, invulnerabilidade. Quando você aparece como alguém que desperta desejo emocional real, esse arquétipo entra em crise. Porque desejar emocionalmente é admitir que algo externo tem poder sobre ele. E isso vai contra tudo que ele construiu como identidade. A indiferença, então, se torna uma tentativa de restaurar essa identidade ameaçada. Mas aqui está o ponto mais importante. Nenhuma defesa surge sem motivo. O inconsciente só ativa mecanismos de proteção quando algo é significativo. Ninguém se defende do que é irrelevante. Ninguém cria muralhas para o que não importa. A indiferença masculina, quando carregada de tensão, silêncio pesado e comportamento contraditório, é um indicador de que você atravessou camadas que poucas atravessam. E isso assusta. Assusta porque exige mudança interna, exige amadurecimento emocional, exige enfrentamento da própria história afetiva. É por isso que muitas vezes você sente que ele não está confortável perto de você. Não porque você faz algo errado, mas porque você ativa algo que ele não sabe sustentar ainda. Ele fica dividido entre se aproximar e se proteger, entre querer e negar, entre sentir e controlar. Essa divisão cria exatamente o comportamento que você vê, frieza intercalada com sinais sutis de envolvimento, distância misturada com observação, silêncio acompanhado de presença energética. E aqui entra um ponto crucial para você. Nada disso é sobre o seu valor. Nada disso é sobre você não ser suficiente. Muito pelo contrário. A indiferença defensiva costuma surgir quando a mulher é significativa demais para ser tratada com leveza, quando ela não cabe na categoria do passageiro, quando ela desperta algo que não se resolve com superficialidade. E é exatamente isso que confunde. Você sente que há algo ali, mas não vê confirmação clara, porque a confirmação está sendo travada pelo medo, não pela falta de sentimento. O inconsciente masculino trabalha no tempo dele. Enquanto o ego se fecha, o inconsciente continua ativo. Ele pensa em você sem querer, lembra de detalhes, revive conversas, reage a ausências mínimas, sente incômodo quando imagina você seguindo em frente. Esse trabalho silencioso é o que mais cedo ou mais tarde pressiona o ego a se mover. Mas esse movimento só acontece quando o homem sente segurança emocional suficiente para baixar a guarda. E é exatamente aí que entra o próximo passo da sua jornada. Porque entender a psicologia, por trás da indiferença, te tira do lugar de confusão e te coloca no lugar de consciência. E quando você muda de lugar internamente, a dinâmica externa muda também. Existe uma forma específica de se posicionar que não alimenta a indiferença, não pressiona o ego dele e, ao mesmo tempo, preserva completamente o seu valor. E quando essa postura aparece, o comportamento dele começa a se reorganizar naturalmente. No próximo movimento da narrativa, você vai entender como agir sem se perder, como proteger seu emocional sem fechar o coração, como deixar que o inconsciente dele trabalhe a seu favor e como reconhecer os sinais de que a indiferença está cedendo. Agora,
tudo converge para o ponto mais importante: você. Porque entender a indiferença dele não é para justificar o comportamento dele, nem para te prender em espera eterna. É para te devolver poder, clareza e direção. Quando você entende o que a indiferença realmente significa, você para de reagir no impulso e começa a se posicionar com consciência. E esse posicionamento muda tudo. A primeira virada acontece quando você deixa de interpretar a indiferença como rejeição pessoal. Quando você entende que na maioria das vezes ela é medo travestido de controle, algo dentro de você relaxa. E esse relaxamento é essencial, porque homens defensivos não se aproximam de mulheres em estado de ansiedade emocional. Eles se aproximam de mulheres estáveis, centradas, inteiras. A sua calma não é passividade, é magnetismo. Quando você não corre atrás para preencher o silêncio dele, você cria espaço para que ele confronte o próprio vazio. Aqui entra a aplicação prática mais poderosa: o recolhimento consciente. Não é sumir para provocar, não é jogar, não é punir, é voltar para si, é direcionar sua energia para sua própria vida, seus interesses, seu corpo, sua presença. Quando você faz isso de verdade, algo muda no campo entre vocês. A indiferença dele perde função, porque não há mais alguém tentando atravessá-la. E quando a defesa perde função, ela começa a rachar. O inconsciente masculino reage ao espaço. Ele sente a ausência emocional como um convite para se mover. A segunda aplicação é a comunicação mínima e limpa. Quando houver contato, seja simples, firme e coerente, sem cobrança, sem indiretas, sem tentativas de provocar reação. A clareza tranquila desmonta a confusão interna dele. Frases diretas, presença serena, postura íntegra. Isso transmite uma mensagem silenciosa muito forte. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Para o homem defensivo, isso é segurança. E segurança é o único terreno onde ele consegue baixar a guarda. A terceira aplicação é observar sem se apegar. Você passa a olhar os sinais com neutralidade emocional. Se ele se aproxima, você recebe sem se entregar demais. Se ele se afasta, você não se encolhe. Essa constância cria algo raro: previsibilidade emocional. Homens que usam indiferença como defesa temem intensidade instável. Quando você se mantém constante, o sistema interno dele começa a relaxar. Ele não precisa mais se proteger tanto. E é nesse relaxamento que a indiferença começa a ceder. Com o tempo, você começa a notar sinais claros de mudança. A indiferença perde rigidez. O silêncio fica menos pesado. Ele começa a testar aproximações sutis, mensagens aparentemente banais, comentários fora de contexto, tentativas de retomar contato sem assumir intenção. O tom muda, a postura muda, o corpo muda. Ele começa a se permitir pequenos gestos de presença. E isso não acontece porque você pressionou. Acontece porque você criou um ambiente onde o inconsciente dele se sentiu seguro para agir. E aqui vem a confirmação mais importante. Você vai perceber que a energia entre vocês se reorganiza. A tensão vira curiosidade. A frieza vira hesitação. A distância vira movimento lento de retorno. Não necessariamente com grandes declarações, mas com sinais consistentes. Porque homens que usam indiferença não dão saltos emocionais. Eles dão passos cuidadosos. E cada passo é uma vitória interna sobre o próprio medo. Mas existe um ponto fundamental que você precisa honrar. Se mesmo com clareza, posicionamento e respeito por si mesma, a indiferença permanece rígida e constante, isso também é uma resposta. E saber reconhecer esse limite é maturidade emocional. Porque o seu poder não está em esperar indefinidamente, está em saber ler a realidade com lucidez. O entendimento não te prende, ele te liberta para escolher melhor. E é exatamente isso que você conquistou agora. A capacidade de escolher sem confusão. Você entende quando a indiferença é defesa e quando é encerramento. Você não se culpa, não se diminui, não se perde tentando provar valor. Você observa, sente e decide a partir de si.
E isso muda completamente o seu lugar nas relações. Para fechar esse ciclo, leve essa verdade com você. A indiferença dele só tem poder quando você acredita que ela define o seu valor. Quando você se escolhe, ela revela apenas quem ele é e onde ele está. Se essa mensagem tocou você, comenta: "Eu sou magnética". E, se quiser aprofundar ainda mais esse entendimento sobre o comportamento masculino, existe outro vídeo esperando por você. Aquele que te mostra como reconhecer quando o silêncio dele já virou sentimento.